Graça e paz, irmãos e irmãs. Primeiro domingo de dezembro, para mim também significa que começam a ser minhas últimas oportunidades de servir ao Senhor, ministrando a vocês aqui em Realengo, né? Mas eu quero te encorajar nesse começo, né? Também aproveitando isso, alinhando aquilo que a gente vai fazer nessas últimas semanas do ano, a te encorajar a refletir, a pensar sobre a importância. Eu não vou pregar sobre isso não, tá? Mas é porque o que eu vou falar aqui tem a ver com o que vai acontecer ao longo das semanas. Então, hoje é o primeiro domingo, a gente está continuando aquilo que a pastora começou de manhã. Mas quero te encorajar a perceber a importância da gente como igreja. Nós como seres humanos, e igreja é composta por seres humanos, precisamos aprender a vivenciar processos. O Davi é professor de música, ele ensina canto, ensina violão também, né? E violão, e eu tenho certeza que para que os alunos do Davi se desenvolvam, seja no canto, no violão, existe um processo. Ele tem um trilho que vai crescente, que vai levando aquele aluno, de repente do nada, né? Boa parte dos alunos vão sair do nada ali, e aí vão crescendo, e isso vai fazendo com que depois ali de alguns anos ele tenha uma boa fluência, né? No instrumento, na técnica vocal e tudo mais. E se você parar para pensar, tudo que a gente faz e consegue fazer melhor, desenvolver mais, acontece assim. A gente vai aprendendo a passar por processos. Só que às vezes na vida da igreja a gente não percebe a importância humana disso. De a gente aprender a vivenciar processos. E aí na nossa edificação, a maneira com que nós lidamos com a forma com que o Senhor precisa, que nós precisamos ser edificados por Deus, nós vamos querendo construir esse novo homem, esse novo ser, aleatoriamente. E isso seria como se o Davi tentasse ensinar violão, sabe? Ensinando uma coisa que ele daria no primeiro mês, hoje, daqui a pouco uma coisa que ele daria no segundo ano, amanhã, e aí na outra semana que ele daria no quarto ano, depois voltaria para o primeiro mês. E a gente tenta se construir como crente, muitas vezes desse jeito. O que nos salva é que essa construção é feita por Deus, né? Então acaba a gente não perdendo o processo, como se a gente tentasse aprender um instrumento, cantar desse jeito, ia dar ruim, não ia acontecer nada. Como é Deus que ministra, a gente vai sendo edificado, melhorado. Mas quando a gente aprende a crescer por processos, nós vamos avançando nossa santificação muito maior. Quer um exemplo simples? Se você tentar ler a Bíblia todo dia e ler a Bíblia aleatoriamente, hoje eu abri aqui, vou ler um capítulo. Bom, você vai ter um aproveitamento. Vai ser bom? Pode ser bom. Deus pode falar com você? Pode. Vai te confortar, vai te renovar? Vai. Mas se você aprender a ler a Bíblia continuamente, livro a livro, e ter uma visão de cada livro no seu todo, eu tenho certeza que você vai ter tido, além de Deus continuar ministrando dia após dia sobre a sua vida, você vai ter uma capacidade de compreender, de perceber essas coisas de uma forma muito mais profunda. Então a gente precisa entender que nós, humanos que somos, precisamos de processos. Porque se a gente viver nessa aleatoriedade, a gente acaba ficando numa experiência muito rasa. E aí eu estou falando comecei falando das últimas oportunidades aqui, porque eu quero fechar esse mês, então, te encorajando a buscar profundidade na sua caminhada espiritual. Daqui a um ano, você ser um crente que avançou mais do que ao final de 2024 você tinha avançado. Mesmo que de repente, sabe, pontualmente, em outro ano, teve algumas coisas mais
como posso dizer, intensas, em momentos específicos, é preciso, é possível a gente ir crescendo. Mas eu estou falando tudo isso para você e eu também aprendermos a quebrar umas coisas que foram plantadas na nossa mente, que tem nos atrapalhado como igreja, como povo evangélico, mas nós, na igreja metodista, assim, de uma forma muito grande, de aprender a viver alguns processos que Deus trabalhou, pode trabalhar, continuar trabalhando, que nos ajudaria a crescer na fé. Hoje, nós começamos o ano cristão, né? O ano cristão é um método, é um instrumento criado há muitos séculos para nos ajudar a, como igreja, juntos, refletir, vivenciar, orar a Deus, fundamentados na história da vida de Jesus. É só isso. É igual se eu tentasse ler o livro de Gênesis e tentasse ter uma campanha ali, eu vou orar as coisas, as verdades que Deus falou para mim durante esse tempo, lendo Gênesis. Nós, pensando na vida de Jesus, podemos usar, não estou falando que é obrigatório, estou falando que quem não gosta tem que fazer, porque, não, sei que não é, tem mandamento bíblico para usar o ano cristão? Não, nem existia no tempo da Bíblia, mas a gente tem que criar processos. Se a gente não gosta desses que já são consagrados pelo tempo, a gente tem que aprender a criar processos, porque ninguém vai conseguir crescer se ficar nessa vida espalhada. Os 3 anos que eu passei aqui, eu sempre, graças a Deus, Deus é bom, né? E a pregação vem como o maná que você pede, vem, Deus manda a mensagem para você pregar. Mas se existisse um processo, um caminho que a gente estivesse trilhando, eu acredito que seria ainda mais proveitoso. Então nós estamos entrando nesse processo. Durante dezembro, especificamente, né, nós vamos viver o processo de refletir, de estar juntos, de buscar o Senhor, pensando no aparecimento, na vinda de Jesus ao mundo. Advento, que a pastora Socorro falou no começo do culto, deve ter falado de manhã, não pôde estar aqui, é isso, é uma palavra que traduzida significa vinda, aparecimento. O mundo, nós, tudo, o universo necessitou e necessita que Jesus tenha vindo, tivesse vindo e aparecido, revelado Deus. E porque Ele nasceu, nós podemos dizer que a nossa fé é uma fé realmente viva, não é uma expectativa, não é uma mera crença. Nós nos apropriamos de uma mensagem que foi mostrada, provada, que o Filho de Deus veio ao mundo, que a luz de Deus apareceu, que as profecias do Antigo Testamento, que onde havia trevas viria luz, ao Jesus aparecer as trevas foram dissipadas. Mas nós sabemos que na nossa fé também, esse aparecimento de Jesus não foi o único nem definitivo. O Jesus que apareceu, que se revelou, que manifestou a salvação, aparecerá novamente. É a parousia, aquilo que a gente chama da segunda vinda. Ele virá. E nesse tempo que nós fazemos aí, no final do ano, antes da época que se comemora tradicionalmente no Natal, nós reservamos para meditar na necessidade do mundo e a nossa necessidade de perceber e de nos apropriarmos desse Jesus que apareceu e que aparecerá fisicamente, gloriosamente, maravilhosamente, de novo. E essas verdades são verdades centrais da vontade de Deus, que renovam a nossa alma, que edificam o nosso espírito, que fazem com que nós tenhamos comunhão com Deus. Então,
se você percebeu, quem não esteve aqui, né, vai tomar conhecimento, foi proposto pela equipe nacional da Igreja Metodista, durante o mês de dezembro, nós elaborarmos os nossos cultos, fazendo neles um acróstico da palavra Natal. Né? Acróstico é aquele negócio que tem uma letra, coloca a palavra, uma letrinha debaixo da outra e, né, coloca uma palavra de acordo com a inicial de cada um. E hoje nós estamos falando a letra N de nascimento. Então quero te convidar, pensando nisso, coração aberto, entendendo que Deus usa processo. Você começar a ler a Bíblia, né, metodologicamente, Deus vai falar com você. Eu te garanto que vai falar com você. Eu te falei outra semana aqui, eu preguei um monte de vezes semana passada, né? Todas as mensagens saíram do quê? Da minha leitura contínua, né? Do dia a dia, porque Deus fala, Ele sabe o jeito de falar, de usar, de fazer. Então, Deus não se limita aos nossos preconceitos de como Ele tem que agir, como que Ele pode agir, né? E nós podemos usar esse processo do calendário cristão, não dizendo que isso é obrigatório, que só assim é o certo, não, mas aprendendo a nos apropriar, aprendendo a buscar recursos que nos tragam profundidades. A última coisa que eu quero falar, a gente tem, aí é um movimento, para além de uma denominação, Deus chamou, isso sempre foi convicção, os metodistas com um propósito, com uma missão, que é reformar a nação, de maneira particular a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Irmãos, pastores, pregadores, reunidos em oração, buscaram de Deus, porque o Senhor levantou esse povo chamado metodista, porque o Senhor está fazendo esse avivamento, e o Espírito respondeu no coração daqueles homens, para reformar a nação, de maneira particular a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Todas as gerações subsequentes abraçaram, entenderam que Deus continuava nos chamando com esse propósito. Mas se a gente quiser dar continuidade a isso, ninguém é obrigado a dar. Mas se a gente quiser dar continuidade a esse movimento espiritual, entendendo que Deus que levantou uma vez o metodismo, quer continuar usando o metodismo para cumprir a vontade dele nesse mundo, né, nós precisamos ter o compromisso de ser instrumentos para transformar o mundo e de maneira especial, particular, a igreja. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós formos crentes e nós formos igreja e igrejas que têm profundidade. Se a gente for raso, se a gente for mais do mesmo, a gente não reforma nada. Se nós entendemos que temos esse chamado espiritual, nós precisamos de profundidade, nós precisamos de conteúdo espiritual, bíblico, missionário, criativo, musical, porque senão, fazer mais ou menos, copiar o que todo mundo copia, chover no molhado, fazer isso não reforma nada, não muda nada, não transforma nada. Não foi esse o chamado de Deus para o movimento metodista. Se você se identifica com isso, você precisa ter profundidade. Eu estou dizendo aqui, estou te encorajando, nem comecei a pregar. Nós só vamos ter profundidade se a gente aprender a viver processos, seja mediante calendário cristão, seja por séries de pregação, séries de estudo bíblicos, como a gente chama, campanhas de oração, que a gente fica aí semanas, incumbidos e intensificados em propósitos específicos que a gente vai orando, de jejuns. Só por meio de processo nós vamos ter profundidade, só com profundidade nós podemos transformar qualquer coisa, nós podemos ser luz em algum lugar, nós podemos viver essa vocação que Deus nos deu. Eu acredito fielmente, por isso eu sou pastor, presbítero, ministro ordenado da Igreja Metodista, que esse chamado não morreu, que esse movimento continua ativo. Deus continua chamando os metodistas para reformar a nação, de maneira particular a igreja, espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então vamos pensar no nascimento de Jesus. E aí eu te convido, né, a refletir comigo em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18.
Ao encontrar, fique em pé. Que diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos, ó Deus, pela vinda de Jesus ao mundo, e pedimos, ó Pai, enquanto refletimos na tua palavra sobre esse relato, Senhor, que o Senhor possa ministrar essas verdades nos nossos corações e nos fazer, Senhor, ó Deus, renovados na nossa fé e no nosso compromisso com Cristo, para que possamos, ó Deus, vivenciar e testemunhar, ó Deus, não somente uma verdade intelectual, mas uma verdade que traz vida, Senhor, para as nossas vidas e através de nós, para aqueles que ao nosso redor estiverem. Ó Pai, nós pedimos então que o Senhor ministre da tua graça pelo teu Espírito sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Então, refletindo sobre o nascimento de Jesus, esse primeiro N aí da palavra Natal, eu quero te convidar a fazer um exercício parecido com outro dia aqui que eu preguei, de perceber que grande parte daquilo que a gente recebe de Deus por meio de Jesus vem do fato da gente aprender a, pela fé, se identificar com Jesus. Jesus que nasceu, a gente leu aqui o relato, daqui a pouco eu vou comentar coisas sobre isso. O Jesus que nasceu, ele nasceu homem, para que nós, homens, pudéssemos nos identificar com o Filho eterno de Deus. Na medida que nós conseguimos perceber que Jesus se aproximou de nós, para a gente ter condição de colocar a fé nele, de compreender aquilo que ele veio trazer e receber dele, o que Deus nos trouxe, nós trilhamos pelo caminho. Ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós chegamos ao Pai. Então, eu quero te convidar a perceber essa necessidade de novo de identificação. Identificação com o quê? Com aquilo que o anjo revelou a José. José estava comprometido com Maria de se casar. Daqui a pouco, Maria se acha grávida. José, homem bom, para não prejudicar a reputação dela, queria deixá-la ali, mais ou menos em segredo, né, sem fazer grande alarme, para que Maria pudesse tomar continuidade na sua vida e ele também assim o fazer. José e Maria tinham, os relatos do Evangelho deixam suficiente para a gente poder afirmar isso, tinham expectativa, tinham fé de que viria o Messias. Eles criam, né, que aquela promessa era uma verdade de Deus, e as pessoas no tempo ali, próximo que Jesus nasceu, estavam cada vez mais nutrindo, né, a expectativa, quando será que virá o Messias?
Quem sabe até porque se não viesse logo, né, depois de ter passado ali por impérios, estar debaixo de Roma, tudo aquilo, eles começavam, quem sabe, até perder a esperança se de fato, né, aquilo que eles estavam crendo, Deus realmente faria. Então, eles tinham uma forte expectativa messiânica. Mas, vamos dizer assim, para surpresa de José e de todos, o Messias esperado vem de uma maneira inesperada. Ele vem por meio do, qual que é o tema de hoje? Do acróstico? Do nascimento. Nascimento. Ele não só, lembra que eu falei, advento, né, na segunda vinda vai ser, né, a parousia, é um aparecimento. Deus, o Filho de Deus não podia aparecer, né, de outra forma, sobrenatural, né, vindo dos céus, né, a profecia do Filho do Homem de Daniel, que a gente entende, né, identifica com a segunda vinda, o segundo aparecimento, né, ele vem gloriosamente, triunfante, como Rei, como Senhor, né, poderia, na nossa mente, na nossa limitação, ter esse tipo de expectativa, que o Messias apareceria de qualquer forma, mas José recebe uma notícia de que ele vem pelo nascimento. Ele vem como um bebê que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre daquela que ele estava noivado. Então, ao perceber então que o mundo precisava receber esse Messias, que era a fé de Israel, é dada a notícia pelo anjo José, o Messias vem por meio desse bebê que vai nascer. E esse bebê que vai nascer, é através dele que vem a mensagem. E aí o anjo vai vai falar de Jesus, né, como trazendo alguns títulos, trazendo algumas características de quem seria aquele que precisava nascer. A partir disso eu quero te convidar a perceber que hoje nós vivemos num mundo que precisa perceber que Jesus apareceu e aparecerá novamente. O mundo que a gente está, que a gente vê, que parece que cada vez as coisas vão se tornando mais difíceis, a única solução, mas não é uma solução utópica, não é uma solução alternativa, não é uma possibilidade, nós sabemos que é assim e será assim, e o mundo vai ter jeito por causa disso, mas só vai acontecer porque Jesus apareceu, porque Jesus veio de maneira a ter nascido do ventre de Maria, sendo ele o Filho unigênito de Deus. Então nós, se quisermos até vivenciar, trazendo gancho aqui, eu não tinha pensado, né, de antemão nisso, se a gente quiser ver reformas, transformações em realidades, identificando aquilo que nós entendemos que é a missão de Deus para o nosso movimento espiritual, nós precisamos ter a consciência que Jesus precisa, na vida de cada pessoa, na vida das sociedades, das comunidades, ser alguém que é percebido como o aparecido. Não é a Aparecida, né? O aparecido. É o aparecido que vai transformar. Mas ele apareceu nascendo da barriga de Maria. Então nós precisamos identificar em Jesus aquilo que para José foi suficiente para ele não abandonar o barco, mas para ele se engajar. É essa a missão de Deus, é assim que Deus vai salvar o mundo, vai salvar Israel, vai trazer salvação para as nações. Então não vou mais deixar Maria. Vou continuar com ela, vou me submeter, vou me identificar com isso, vou cumprir a minha missão, porque esse Jesus foi-me dito pelo anjo que tem esses atributos. Então, quero te convidar a perceber, a partir de 3 atributos aqui que o texto traz sobre Jesus, algumas coisas que nós precisamos identificar claramente, cada vez mais, na nossa relação com Jesus, para que a gente possa tornar Jesus claro, aparecido, para que o mundo possa conhecê-lo e ser transformado cada vez mais. Então, a primeira coisa lá no verso 20,
diz que enquanto, na minha versão aqui, enquanto ele, José, refletia sobre o que o anjo, né, tinha dito sobre ele, lhe apareceu, refletia sobre esse negócio de deixar Maria, na verdade, né, apareceu um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, primeiro, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Jesus apareceu, ele trouxe salvação para o mundo, e ele foi revelado a José e mudou a vida de José, porque em primeiro lugar, ele apareceu, ele se revelou como aquele que nasceu, aquele que foi gerado do Espírito Santo. Alguém só consegue, presta atenção, Jesus, para a gente reconhecer Jesus, reconhecer a salvação de Deus, receber tudo isso, foi necessário que Jesus não aparecesse de qualquer jeito, que ele tenha nascido. E para Jesus nascer, foi preciso que ele nascesse do Espírito de Deus. Então, porque ele nasceu do Espírito de Deus, ele é quem ele é, e nós podemos receber salvação por meio dele. Isso significa também, lembra a lógica da identificação, para que qualquer pessoa continue recebendo salvação em Jesus, aprofundando salvação em Jesus, é necessário que elas tenham condições de perceber que esse Jesus apareceu. Mas para que se perceba, é necessário que veja aquilo que Deus faz para que nós possamos ver essa revelação de Jesus. É necessário perceber que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e uma vez que nós nos identificamos com aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, nós também, aí a mensagem toda do Evangelho, eu não vou ficar abrindo um monte de texto aqui para não demorar, nós também, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser pessoas geradas pelo Espírito Santo. O único método de poder fazer Jesus revelado, o único método de poder levar essa salvação adiante, avante, que vai transformar realidades, que vai renovar a esperança, que vai fazer a luz de Deus brilhar no mundo de trevas, é por meio de pessoas que são identificadas com aquele que foi gerado do Espírito. E a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus é que uma vez que nós colocamos, e aí você vai lembrar de tudo, né? A nossa fé em Jesus, nós também nascemos do Espírito. Então nós precisamos nos identificar com Jesus e perceber que o mundo só vai ser transformado, pessoas só vão ser salvas, realidades só vão ser transformadas se nós formos nos comportarmos, darmos testemunho e tudo o mais que nós pudermos dizer sobre alguém que é nascido do Espírito. Se nós nos comportarmos como pessoas nascidas somente da carne, Jesus nunca vai ser revelado aos olhos e ao coração de ninguém. Mas quando nós nos comportamos, quando nós vivemos, quando nós experimentamos a nossa vida e a nossa fé como pessoas que de fato foram nascidas do Espírito, as pessoas enxergam Jesus claramente através das nossas vidas. Nesse Natal, nesse período que a gente reserva por convenção, não importa o motivo, para poder anunciar ao mundo que Jesus nasceu, nós não podemos nos esquecer que só vamos conseguir fazer Jesus brilhar, fazer Jesus ser revelado nesse mundo de trevas que se esquece conscientemente cada vez mais de Jesus. As pessoas só vão ter consciência de quem Ele é se nós nos identificamos com Ele, que nasceu do Espírito, pudermos dele receber o nascimento e viver como pessoas que nasceram do Espírito. Nós precisamos ser e viver como pessoas nascidas do Espírito. E quem é nascido do Espírito fez morrer as obras da carne. Não é isso que o apóstolo Paulo diz?
nós só vamos revelar Jesus se a gente matar nossa carne, se a gente viver como pessoas que nasceram e que podem testemunhar que Jesus é aquele que nasceu do Espírito Santo. Porque se ele é tão diferente, que ele foi gerado pelo Espírito Santo, a gente está falando, ele é Filho de Deus, ele me trouxe salvação, e isso mudou a minha vida, eu preciso, identificado com ele, ser de fato uma nova criatura, uma nova pessoa, alguém que pode dizer, o Espírito Santo que formou Jesus, por meio de Jesus também está me formando um novo homem, porque para isso que o Filho de Deus veio ao mundo, para fazer novas pessoas, pela fé em Jesus Cristo, aquele que nasceu do Espírito Santo. Amém? Segundo lugar, verso 21, ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando eu estou falando, essas coisas são complementares, tá? Quando estou falando de nascer de novo, é ser e viver de uma maneira que, de fato, eu fui transformado numa nova criatura. Só disciplina não é ruim, né? Eu sou metodista, vamos na ordem de chegada, né? Sou metodista, e do nome já fala, metodista, o povo que zela por disciplina. Sou militar, né? Nos dois ambientes, a gente sabe que a disciplina tem boa capacidade para melhorar nossa realidade de vida. Mas falar em nascer de novo é falar muito mais do que disciplina, é falar de uma nova realidade, um novo ser, uma nova pessoa que tem novas vontades, inclinações, que ama, né, coisas diferentes, porque o Espírito Santo fez uma obra. Agora, eu vou falar que Jesus é aquele que veio para ser salvador dos pecados do povo de Deus. Jesus pode ser, e ele é quem ele é, e José identificou nele alguém que ele poderia continuar empreendendo aquilo e participar daquele agir que Deus estava fazendo para revelar o Messias ao mundo, porque em segundo lugar, Jesus é aquele que nos salva, que salva o seu povo dos seus pecados. Está no centro da nossa mensagem, não está? Receba Jesus, se arrependa e os seus pecados serão perdoados. Ele, morreu para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Jesus é aquele que salva, que livra o seu povo do pecado. O nome Jesus, que é o Evangelho de Lucas, eu acho, que fala mais, até causou surpresa, é o Evangelho de Lucas mesmo, porque o costume era batizar, colocar o nome da pessoa de acordo com alguém da família, e aí quando colocar Jesus, mas não tem ninguém da família, por que Jesus? Porque é o significado, Jesus tem a ver com Salvador. Então é central na vida, no caráter de Jesus. A gente sabe também que na cultura hebraica o nome da pessoa identifica do seu caráter, de quem ela é, da sua missão, É central em Jesus ser Salvador. E nós então só podemos vivenciar aquilo que Deus trouxe ao mundo por meio de Jesus, uma vez que nós podemos identificar Jesus como Salvador. Ele me salva do pecado. Ele me tirou da culpa, Ele me libertou do medo, Ele me tirou, da minha condição, sentimento, percepção de indignidade. Jesus é o meu Salvador. Mas uma vez que Jesus é o meu Salvador, assim como Ele, nascido do Espírito, tem que gerar em mim, que me identifico nele, com Ele, ser alguém nascido do Espírito, uma vez que Ele é salvador de pecados, eu preciso ser alguém que foi salvo, e está sendo salvo cada vez mais dos meus próprios pecados. E aí eu quero te alertar para
para uma fraqueza que às vezes a gente deixa, sei lá se é por causa da sua mentalidade, lógico que é por causa da corrupção, antes de tudo, mas de uma perspectiva que não colabora para revelar Jesus, que é nós sermos conformados demais com os nossos pecados. Achar que está tudo bem, continuar pecando, a mesma coisa, para sempre, porque a gente é corrupto. Não é a mensagem da Bíblia do Novo Testamento. A gente peca, mas não deveria continuar pecando. Aí sim, precisa da disciplina, né? Precisa vigiar, precisa buscar cada vez mais o Senhor, precisa continuar desenvolvendo esse novo ser, essa transformação que só o Espírito pode fazer, porque se a gente for na força humana, a gente cai, não consegue. Mas o que eu quero alertar é que o mundo só vai ver Jesus se nós formos pessoas porque nos encontramos com aquele que salva o seu povo dos seus pecados, pessoas então que estão cada vez mais livres de pecado. A gente precisa ser diferente daqueles que ainda não foram salvos, porque senão a gente não está anunciando quem é Jesus. Jesus é salvador de pecados, entende isso? Não é só perdoador, entende? Perdoar é uma coisa, Deus perdoava no Antigo Testamento, não perdoava? Perdoava, faz sacrifício lá, Deus perdoava. Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados. Salvar é livrar. Livramento é salvação, cura é salvação, é para transformar, é para tirar cada vez mais a gente dos nossos pecados. Quanto mais a gente for livre dos pecados, mais a gente vai conseguir refletir Jesus. Mais Jesus vai se fazer presente no nosso meio, através de nós, para o mundo. Quanto mais a gente continuar repetidamente vivendo, como posso dizer? Tendo casinho com os nossos pecados, menos a gente vai ter poder de testemunhar. Lembra, falei outro dia o negócio de testemunho também, né? Testemunhar, a pessoa que vê, que leva isso até a última causa, quem é Jesus? Porque o anjo anunciou para José continua firme aí nesse propósito, porque isso é de Deus, é o jeito que Deus vai fazer aquilo que você estava esperando, que o teu povo está esperando, e esse Jesus que veio, que apareceu, que manifestou a salvação de Deus, vai manifestar, né, no tempo dele, né, é aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Toda vez que o povo de Deus se compromete a viver uma vida diferente, tendo vitórias sobre o pecado, cada vez maiores, mais profundas, mais completas, vigilantes, mais da presença de Deus se manifesta no meio do seu povo. Quanto mais o povo se consagra, quanto mais o povo busca a Deus, quanto mais o povo vigia, quanto mais o povo ora, quanto mais o povo se compromete, mais de Jesus a gente recebe, mais de Jesus a gente reflete. Por quê? Porque Jesus apareceu para ser aquele que salva dos pecados. Se a gente não estiver comprometido com o que Jesus veio fazer, a gente recebe, a gente reflete menos. O Jesus que nasceu de Maria é alguém que é salvador de pecados. Nós precisamos dar um testemunho de pessoas salvas cada vez mais dos nossos próprios pecados. Senão Jesus não vai ser visto através de nós. Senão nós não vamos conseguir ver o que Deus tem cada vez mais para as nossas vidas, porque o que Deus tem para as nossas vidas é por meio de Jesus, e uma das coisas mais importantes que Jesus veio fazer é nos salvar dos nossos pecados. E terceiro, para fechar, verso 22, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Terceiro motivo que José continuou no seu compromisso ali com Maria e deu sequência, aquela família que prepararia o Filho de Deus para ser revelado ao mundo, é porque o anjo mostrou que
que Jesus era Emanuel. Onde Jesus estivesse, seria uma garantia que Deus estava ali. Antes até de se perceber que esse anúncio de Isaías de Emanuel é que o próprio Jesus é Deus, Ele é divino, significou sempre, claramente, para o povo de Deus, é que aquele que vem para ser Emanuel, onde ele estiver, Deus vai estar. Emanuel é alguém que é instrumento da presença de Deus. Aí nós sabemos que quando Jesus veio, ele não era só alguém abençoado, alguém escolhido, ele era o próprio Filho, ele era Deus mesmo, por isso ele é Emanuel no sentido mais absoluto que isso possa significar. Mas se nós então quisermos receber, e eu creio que nós temos recebido aquilo que Deus tem para a humanidade, é necessário identificarmos em Jesus esse Deus. Ele veio para isso. Por isso que ele é a luz do mundo, para revelar quem Deus é, e a gente perceber que Deus é conosco, que Deus se faz presente, que Deus nos ama, que Deus caminha junto às nossas vidas. Só que uma vez que a gente se identifica com esse Jesus, que é Deus conosco, que revela quem Deus é, que mostra que Deus realmente é um Deus presente, que Ele é Emanuel, uma vez identificados com Jesus, onde nós estivermos, nós precisamos ser também portadores dessa presença. Se nós nos identificamos com aquele que é Emanuel, Deus conosco, esse com quem nós nos identificamos, faz com que a presença de Deus, o Deus que é conosco, realmente esteja conosco. Onde a gente vê, mais do que ver, ou além de ver alguém que teve seu pecado perdoado, alguém que teve sua vida transformada, também somos chamados para perceber, essa pessoa é alguém que Deus está com ela. Só alguém que as pessoas podem perceber, Deus é com ele, Deus está com ele, eu posso perceber, sentir, crer, entender, que Deus se faz presente por causa da vida, por causa dos atos, por causa das palavras dessa pessoa, é alguém que tem realmente percebido quem é Jesus, tem se identificado com esse Jesus, e então é capaz de, em nome do Senhor Jesus, fazer com que Jesus brilhe em qualquer lugar. Jesus é Deus conosco, e se Deus está conosco por causa de Jesus, a nossa vida tem que refletir a presença de Deus. Não pode ser vazia, não pode ser seca, não pode ser sem sentido, tem que estar Deus ali, porque Jesus veio para trazer Deus para nós. Jesus veio para dizer, Deus é contigo, Deus é conosco. E uma vez que nós recebemos esse Jesus que nasceu, que apareceu, e recebemos então Deus, a presença de Deus conosco, nós precisamos continuar testemunhando, iluminando, mostrando ao mundo que de fato Deus se faz presente na vida de pessoas por meio de Jesus Cristo. Então, a medida, para fechar, a medida que nós precisamos, ao anunciar, ao nos lembrar que Jesus veio ao mundo, que Jesus apareceu, que Jesus nasceu, ao fazer isso, nós precisamos nos lembrar que Jesus é esse, que foi gerado o Espírito Santo, então nós precisamos ser pessoas transformadas, geradas, feitas de novo pelo Espírito Santo. Nós precisamos lembrar que porque Jesus veio para ser Salvador do mundo, uma vez que nós cremos nele, nós precisamos ser pessoas que têm sido salvas dos nossos pecados. E porque Jesus veio para ser Emanuel, nós precisamos ser pessoas que Deus está vivendo, está caminhando, está dirigindo as nossas vidas, porque Ele é Deus conosco. Quanto mais a gente vive isso, mais a gente tem de Jesus, e quanto menos a gente experimenta isso de fato e de verdade, mais a gente precisa de
Jesus. Porque Jesus veio para isso. Jesus veio para que Deus estivesse conosco, para que nós tivéssemos nossos pecados, fôssemos salvos dos nossos pecados, e Ele veio para nos fazer pessoas geradas, criadas, refeitas pelo Espírito Santo. Não adianta só ter um passaporte para o céu, não adianta só ter a bênção para viver regaladamente sobre a terra. É necessário se identificar com esse Jesus, receber essa obra de quem Ele é, anuncia que Ele quer fazer em nós e nos participarmos desse testemunho do que Deus quer fazer conosco e com o mundo, através da fé em Jesus. Jesus apareceu, Ele vai aparecer de novo, e quando Ele aparecer de novo, só vai ficar, só vai permanecer, só vai experimentar aquilo que Deus começou a fazer, pessoas geradas do Espírito, pessoas salvas dos seus pecados, pessoas que têm a presença de Deus, porque Jesus veio para isso, e quando Ele vier, aquilo que nos faltar, a gente pode confiar que Ele vai completar, mas nós precisamos esperar, confiar, precisamos nos entregar, porque aquilo que Ele quer fazer, Ele é poderoso para fazer, Ele transforma, Ele liberta, Ele salva, Ele muda, Ele traz a presença de Deus real sobre as nossas vidas, porque Ele não somente veio para ser um sentimento, não somente veio para ser uma mensagem, Ele nasceu para se fazer real nas nossas vidas, e nós que cremos nele, a nossa vida é transformada de fato, porque Ele veio para fazer isso realidade para cada um de nós. Então coloque sua fé em Jesus, experimente de quem Jesus é e daquilo que quem Ele é, anuncie que nós precisamos ser e fazer, e aí a gente vai ver cada vez mais Jesus manifesto na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, onde a gente estiver, no meio da igreja, porque Jesus veio para ser esse. Nós é que precisamos receber, crer, confiar e nos entregar, porque Ele é suficiente, Ele é poderoso, e Ele veio de fato, Ele nasceu do ventre de Maria. Então louve ao Senhor, busque ao Senhor, se entregue ao Senhor, porque Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, e Ele faz isso em nossas vidas.